A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, queridos amigos, louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de mais uma vez estarmos juntos para uma meditação na nossa Escola Bíblica Dominical, revista dos jovens, lição de número 13, do dia 23/9/2018. Nós vamos estudar sobre o milagre da mulher grega e cirofenícia. Milagre conhecido, realizado por Jesus Cristo. Texto do dia diz: Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Mateus capítulo 15, verso 28. A síntese da lição diz: além de intercessora, a mulher cananeia era também sábia, pois respondeu o mestre corretamente e assim recebeu a bênção que necessitava. O texto bíblico está registrado em Marcos capítulo 7, 24-30, lembrando que esse mesmo episódio, esse mesmo acontecimento foi narrado por Mateus no capítulo 15 do Evangelho que leva seu nome. Então nós temos aqui mais um dos milagres efetuados por nosso Senhor Jesus Cristo. O que nos chama a atenção com relação a esse milagre é a localidade onde ele foi realizado. Diz o evangelista São Marcos que Jesus, levantando-se, Marcos 7, 24, dali, ou possivelmente da região de Cafarnaum, ele foi para os territórios de Tiro e de Sidom. Então, aquela região ao norte de Israel. E é bom sempre a gente lembrar que Tiro e Sidom várias vezes aparece no texto bíblico do Antigo Testamento, com referência ao reinado de Davi e também o reinado de Salomão de forma especial. Mas era uma região que mais tarde tornou-se opositora do povo de Deus, de tal maneira que Deus, na sua palavra, por várias vezes trouxe profecias que citavam essas cidades de forma terrível, no sentido que até mesmo seus governantes, seu próprio rei, exaltou-se de tal maneira que nos livros de Ezequiel e de Isaías ele quer tornar-se até mesmo um próprio Deus. Então, essa nação, essa região, ela infelizmente gentia, tornou-se inimiga do povo de Deus. Nos tempos de Jesus, ainda era uma cidade, uma região próspera, o fruto da sua renda, da sua vida, era baseado principalmente no comércio marítimo. E interessante que é o único local fora do território de Israel onde se faz menção da presença de Jesus. Ele foi até aquelas regiões, diz que ele entrou na casa, ou numa casa ali, possivelmente a casa de um judeu que ele conhecia, ou que era conhecido de algum de seus discípulos, e o evangelista nos dá mais uma informação, dizendo que Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. A razão não é especificada. Se ele foi ali para um período de descanso
embora isso fosse muito raro no ministério de Jesus, ou ele foi ali por causa de uma intensa perseguição e risco que corria, não sabemos. Fato é que as informações bíblicas restringem-nos a dizer que para lá ele foi, entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse. O evangelista Marcos diz que ele não pôde esconder-se. Por que ele não pôde esconder-se? E é aí que entra então a mulher, que Marcos ele dá a sua característica. Aquela mulher, ela era grega, cirofenícia, cultura, portanto, helenista, natural dessa região, portanto, cananeia, da região cirofenícia, ou seja, a própria Tiro e Sidom. E ali, aquela mulher, mais detalhe que Marcos nos dá e Mateus também, é que ela procurou Jesus, porque ela ouviu falar dele. Possivelmente alguém disse a ela dos feitos extraordinários de Jesus e também informou a ela que Jesus estava naquela região. Então não deu para Jesus passar desapercebido. A sua presença não ficou oculta, embora ele assim o quisesse, não conseguiu fazê-lo. E ocorreu que esta mulher então foi até aquela casa porque ela tinha uma necessidade. A necessidade daquela mulher era em relação à sua filha, porque a filha estava possessa de um espírito imundo e aquela mulher precisava de libertação. Então, quando nós pensamos neste episódio, neste acontecimento, nós nos lembramos da questão feminina no Novo Testamento, em especial com o foco agora nos evangelhos, no ministério de Jesus Cristo. Nós vemos nos evangelhos que muitas mulheres, elas seguiam a Jesus, eram seguidoras de Cristo. Muitas delas, sem dúvida, foram alvo do milagre de Jesus. O evangelista São Lucas fala até de Maria Madalena, da qual o Senhor Jesus havia expulsado 7 demônios. Também ele cita o nome de algumas outras mulheres que seguiam a Jesus. Os evangelhos falam que elas também serviam ao Senhor com os seus bens, ou seja, eram também mantenedoras do trabalho ministerial de Jesus e seus apóstolos. Também nós encontramos nos evangelhos muitas mulheres que foram alvos dos milagres de Jesus. Alguns dos casos mais notórios poderíamos citar a mulher do fluxo de sangue, que estava enferma há 12 anos, diz-nos os evangelhos, e não tinha como ser curada por médico algum, havia gastado tudo quanto tinha, estava piorando, até que ela foi ao encontro de Jesus no meio da multidão, e ao tocar nas vestes de Jesus, ela foi curada. Também temos o caso da viúva de Naim, aquela mulher que estava levando seu filho único para ser sepultado, porque havia morrido, já tinha perdido o marido e agora perderam o filho, e ela estava saindo da cidade, da aldeia de Naim, para levar o seu filho para o cemitério. Mas ali encontrou-se com Jesus, seus discípulos e uma multidão, e a narrativa dos evangelhos é que Jesus ressuscitou o filho daquela mulher. Então nós temos muitas menções relacionadas às mulheres no Novo Testamento, em especial, é claro, nos evangelhos. Nós temos Maria, nós temos Marta, Maria que era uma devotada, adoradora e em especial amava ouvir os ensinos de Jesus. Marta, aquela dona de casa cuidadosa, zelosa, atarefada, que sempre servia Jesus, e por aí vai. E nós vemos também a forma com que Jesus tratava essas mulheres, e não podemos, é claro, esquecer-nos da própria Maria, a mãe de Jesus, que também
a Bíblia mostra o seu relacionamento que Jesus teve com ela, um relacionamento de amor e de carinho e de fé por parte de Maria na pessoa de seu filho. Bem, então esses aspectos relacionados às mulheres, segundo os próprios comentaristas bíblicos, eles vão nos dizer que Jesus tratava as mulheres, e o Novo Testamento e os Evangelhos, principalmente, mostram para nós um tratamento dado por Jesus para as mulheres, um tratamento bem diferente do que costumeiramente era dado às mulheres naqueles dias, naquela cultura. Jesus sempre valorizou, Jesus sempre tratou muito bem e Jesus sempre viu nas mulheres aquilo que de fato elas são. Seres criados à imagem e semelhança de Deus e mesmo pecadores, necessitadas de seu amor e de sua misericórdia, e para com elas ele assim agiu por diversas vezes. Uma outra referência que eu posso me lembrar agora é também o Evangelho de João, capítulo 8, que fala da mulher pecadora, que foi levada até a presença de Jesus para ser apedrejada, mas que foi perdoada por Cristo, e seus algozes tiveram que sair envergonhados ali da presença de Jesus. Então agora nós temos mais uma mulher, mas diferente de todas as outras que até agora citei, esta era uma gentia. E isso abre-nos uma porta maravilhosa para vermos a graça de Deus na presença de Jesus naquela região gentílica, na proximidade e no fato de que aquela mulher teve uma audiência com Jesus e afinal recebeu o milagre que foi buscar do Senhor Jesus. Nós temos aqui uma abertura clara no Evangelho de mostrar-nos para nós, primeiro, que os gentios, eles teriam acesso ao Filho de Deus, que aqueles que estavam separados da comunidade de Israel poderiam sim, pela graça de Deus, chegar perto. Esse é o ensino do Novo Testamento. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz que pela cruz de Cristo nós podemos agora nos aproximar. Fomos aproximados de Deus pela cruz de Jesus Cristo, o qual, por ela, ou seja, pela cruz de ambos os povos, ou seja, judeus e gentios, fez um, ou seja, o seu povo, a sua igreja. E pela cruz ele desfez as inimizades, que consistia nas leis e os mandamentos, e fez agora um novo homem, promovendo a paz, promovendo o amor, e por isso que Paulo expressa de forma gloriosa na carta aos Efésios 2, 8 a 10, que pela graça somos salvos, isso por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a graça de Deus expressa nesses gestos simples e quase que imperceptível, até na narrativa dos evangelhos, na passagem de Jesus, de forma bem rápida, naquela região gentílica, para mostrar para nós que a graça de Deus ultrapassaria as barreiras do território e mesmo as barreiras raciais, étnicas do próprio povo de Israel, iria alcançar o mundo todo, porque foi para isso que Deus enviou seu Filho, para que todo aquele, independente de judeu, de gentil, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos nessa mulher a expressão da graça maravilhosa de Deus, Deus vindo e se aproximando dos homens e permitindo que o ser humano possa se aproximar dele. E o que fez aquela mulher se aproximar foi que ela ouviu falar dele. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então é evidentemente que ao ouvir de Cristo, a fé nasceu no coração dela e ela então se aproximou. Esse é o processo de Deus até hoje, que somente pela fé o homem pode aproximar-se de Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam.
Foi exatamente isso que aquela mulher fez. Ela se aproximou para buscar ao Senhor. Buscar pela sua filha, por uma necessidade grande, uma situação terrível que ela estava vivendo. Então ela foi-se a buscar o Senhor. É interessante que a gente vê na Bíblia que as pessoas vão buscar a Deus nas suas crises, nos seus problemas, nas suas dificuldades, nas suas angústias. E hoje não é diferente. Ainda hoje, milhões e milhões de pessoas, ao ouvirem a palavra de Deus, vão em busca do Senhor para a solução de seus problemas, de suas angústias, de suas tristezas, de suas decepções, de suas mazelas. E ali, ao encontrar-se com Ele, podem claramente e recebem o alívio, mas acima de tudo, eles recebem da parte do Senhor aquilo que é de mais importante, primordial, que é a salvação. Podemos, é claro, buscar a Deus por necessidades físicas que temos, mas devemos entender que o maior problema que cada um de nós tem não é físico, não é material. Nosso maior problema é espiritual, chama-se pecado. E para esse problema, só Jesus tem a solução. Nós estudamos já um dos milagres de Jesus, que foi a cura do paralítico, lá em Cafarnaum, quando aquele homem foi descido numa maca por seus amigos, na presença de Jesus, e ali Jesus pronuncia uma palavra. Ele diz: filho, perdoados estão os teus pecados. É assim que Deus faz. Ele perdoa o pecado do homem, mesmo que o homem possa, a princípio, buscar a Deus, não pensando no seu pecado, mas se ele se aproximar de Deus de verdade, mesmo que a sua necessidade seja uma cura, seja uma bênção material que ele esteja buscando, mas se ele ouvir a verdadeira palavra de Deus e abrir o coração, ele vai entender que a sua maior necessidade não é nem aquilo que a princípio o trouxe a Jesus, mas é o seu espírito. O seu maior problema é o pecado. E aí, se ele crer, ele vai ser perdoado e vai ser salvo. E claramente nós cremos na ação sobrenatural, nos milagres de Deus, e cremos nas bênçãos que o Senhor opera na vida física, na vida material de todos nós também, porque somos testemunhas disso. Mas aquela mulher foi buscar ao Senhor. O profeta Isaías já havia dito, o capítulo 55, 7 e 8 do seu livro, quando ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jesus estava perto. Aquela mulher ficou sabendo que ele estava perto e ela foi ao encontro de Jesus. O Senhor está perto de nós. Hoje nós vivemos no tempo da graça, na dispensação da graça, o tempo da oportunidade. Paulo disse: eis aqui o tempo, eis aqui a hora, eis aqui o momento oportuno, aprazível. Essa hora, é esse o momento, como aquela mulher entendeu que aquele era o momento dela, porque Jesus estava ali, na região dela. Assim é hoje. Deus, na graça maravilhosa que nos revelou em seu Filho, enviou o Espírito Santo e está perto de cada um de nós, para que nós possamos buscá-lo. E ele disse, através dos profetas: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E assim foi com aquela mulher. Ela buscou de todo o coração, porque humildemente ela prostrou-se aos pés do Senhor, reconhecendo, em primeiro lugar, o senhorio de Cristo, a autoridade de Cristo, e que ela estava na presença daquele que tinha solução para a sua vida, e ela humildemente prostra-se, rende-se. E ali então ocorre uma das passagens assim mais interessantes com relação à forma com que Jesus e aquela mulher conversam. Porque ela pede a Jesus pela sua filha, e Jesus lhe dá uma resposta que a princípio parece ou é muito estranha, porque Jesus responde para ela: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos
e lançá-lo aos cachorrinhos. Aqui existe uma discussão muito grande entre os estudiosos da Bíblia. Uns acham que Jesus rispidamente respondeu àquela mulher, tratando ela como os próprios judeus consideravam gentios. Outros entendem aqui que Jesus estava colocando aquela mulher à prova, mas abrindo uma oportunidade de atendê-la no caso de que ele não fecha as portas, mas diz apenas que não era o momento de dar o pão aos cachorrinhos. Mas fato é que a narrativa não termina aí. A narrativa mostra a fé perseverante daquela mulher, de estar na presença de Deus, na presença de Jesus, e saber que não iria abrir mão do que vier a pedir, do que vier a buscar. Então esse é um princípio extraordinário na Bíblia que fala sobre a perseverança. O próprio Jesus ensinara que deveríamos buscar, bater, pedir. Era isso que ele havia ensinado. Claro que quando ele ensinou isso, ensinou lá nas terras de Israel, ensinou para os judeus, para os israelitas, não é? Mas aquela mulher certamente não ouviu. Mas a fé daquela mulher, mesmo sem ela ter um conhecimento pleno, fez com que ela pudesse perseverar em buscar a Jesus, insistir, e o próprio Cristo que havia dito: batei, batei, abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Ele mesmo que pronunciara aquelas palavras estava agora diante de uma mulher gentia, não do povo de Israel, mas que estava com fé, perseverando, buscando, perseverando. Assim aconteceu também com o centurião romano, aquele homem que creu em Jesus de tal maneira que disse: o Senhor não precisa dar uma palavra, ou o Senhor não precisa entrar na minha casa, basta que o Senhor dê uma palavra e o meu servo sarará, será curado. E Jesus disse: nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então, nós temos no caso daquele centurião, nós temos no caso desta mulher, e temos num caso também no Antigo Testamento relacionado a Naamã, pessoas que, gentias que eram, foram abençoadas e tocadas e agraciadas pelo Deus de Israel e foram, assim, grandemente beneficiadas, mostrando-nos a palavra de Deus que a salvação ela não se limita a um território ou uma classe de pessoas ou a um povo em especial. A salvação de Deus é para toda a humanidade, porque Jesus é, segundo as palavras do próprio João Batista, o último e grande dos profetas, que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali estava aquela mulher na presença do Senhor Jesus Cristo e com uma fé perseverante, uma humildade marcante e uma busca que não faria ela levantar-se dali, sair dali, sem receber do Senhor aquilo que a sua alma, que a sua vida desejava em favor de sua filha. E ela então se prostra e ela responde com fé: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Que palavra sábia, que palavra linda, que sem dúvida tocou o Senhor Jesus Cristo, de tal maneira que ao ouvir isso ele disse para ela: por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Como ele dissera muitas vezes nas terras de Israel: a tua fé te salvou. Vai em paz, a tua fé te salvou. Aquela mulher, com fé, recebeu a palavra da vitória, a palavra poderosa, a palavra de autoridade. E a fé dela era tão grande que ela não pediu em momento algum que Jesus fosse na casa dela, que Jesus fosse com ela até onde a filha estava. Ela foi e pediu para Jesus pela filha. Ela sabia que bastava ele querer e falar, e assim aconteceria. Ó, que Deus nos dê no nosso coração uma fé como essa, nas palavras de Deus. Uma fé tão firme na promessa de Deus. É esse tipo de fé que todo crente deve ter. Uma fé inabalável na palavra de Deus. Para ela bastava o que Jesus falasse. E quando Jesus falou,
ela saiu daquela casa e quando chegou na casa dela, encontrou a sua filha sã e o demônio já tinha saído. O poder de Deus, o poder da fé na palavra de Deus, é esse poder que nós devemos buscar. É esse poder que nós devemos ter na nossa vida. A crença na palavra de Deus. Basta o que Deus diz. Basta o que Deus falou. A palavra de Deus ela é plenamente suficiente. E a pessoa de Deus é plenamente suficiente na nossa vida. E nós louvamos ao Deus Todo-Poderoso, porque pela graça dele em nossa vida, temos o Espírito Santo que habita em nós. E assim poderemos também receber o poder de Deus na nossa vida e ver os milagres acontecendo. O milagre aconteceu na vida daquela mulher, na família daquela mulher, na filha daquela mulher. O milagre concretizou-se e ela assim pôde se alegrar, pôde glorificar a Deus, como nós também hoje o fazemos, glorificando ao Senhor e adorando a Ele pela salvação da nossa alma. Então aprendemos tanta coisa com aquela mulher, de forma tão humilde, aproximando-se de Cristo. E assim, olhando para este milagre, esta narrativa bíblica, nos alegramos, nos confortamos de saber que nós podemos nos aproximar, crendo, com fé e perseverança, sabendo que Ele fará aquilo que nós não temos condição de fazer, mas que nós necessitamos, que é a salvação da nossa alma, o perdão dos nossos pecados. Que Deus continue nos abençoando.